Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de iniciarmos mais um dia, de falarmos mais uma vez da Sua Palavra. E hoje eu quero falar sobre o seguinte assunto. A Bíblia, ela é relevante para os dias de hoje? Fique aqui comigo e vamos meditar nisso. Eu quero te mostrar se a Bíblia ainda continua sendo relevante, se a Bíblia ela tem alguma importância para as nossas vidas. E para iniciarmos, Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba cada detalhe. Aqui começa, o escritor aos Hebreus começa a dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está dizendo que a palavra de Deus ela não é algo inativo, mas ela é viva. Ela produz vida. É algo vivo, e ele diz mais, e é eficaz. Ou seja, é algo que tem alguma significância, que tem alguma importância. Ele diz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ela tem o poder de penetrar lá no nosso mais íntimo do nosso ser. As minhas palavras, elas não podem alcançar o seu íntimo, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela pode ir até o mais íntimo do nosso ser. Ela pode alcançar o mais íntimo de cada vida, de cada coração. E aqui continua: e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia, ela é tão poderosa, é tão boa, que nós podemos ver que ela consegue discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E aqui, quando nós analisamos, nós vamos ver que a Bíblia ela foi produzida por cerca de mais ou menos 40 escritores ao longo de 1500, 1600 anos. É interessante nós refletirmos e notarmos. Imagine que você pegue várias pessoas, mesmo que sejam as pessoas que sejam bem dotadas, pessoas que conheçam a arte de escrever, que sejam boas pessoas na escrita, que sejam autores, mas que cada um fique numa sala e você dá papel e caneta ou lápis que seja, mas você coloque cada um em uma sala, não dê tema, diga apenas escreva algo, escreva um livro. É a mesma coisa, só que nós vamos perceber nisso que cada pessoa vai ter um pensamento de uma forma, não será algo sincronizado, não terá uma conexão pré-estabelecida. Mas quando você vê na Bíblia, é interessante, lá mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, que o livro de Jó foi escrito, Moisés ele escreve depois do Pentateuco, lá no início de todas as coisas, no início da era conhecida, e depois nós vemos João, o apóstolo, escrevendo no ano 90 depois de Cristo, o Apocalipse. Perceba a distância de tempo. O livro de Jó, o livro mais antigo, escrito 1500 anos antes de Cristo, João escreve o Apocalipse no ano 90 depois de Cristo. Olha quanto tempo se passou desde o primeiro autor até o último autor das Sagradas Escrituras. Perceba, eles não tinham um certo empenho, uma certa conexão de tempo, mas nós vemos que não há falha, não há erro, porque a Bíblia é inerrante, é inefável, nós encontramos nela algo perfeito. Porque é o agir de Deus no meio do ser humano, o agir de Deus guiando para que ficasse do modo que Ele queria. Como eu já fiz analogia atrás agora, falando sobre cada pessoa fazer algo separado, se fosse pessoas sem ter a inspiração do Espírito Santo, com toda certeza não conseguiria fazer. Mas quando o Espírito Santo de Deus estava guiando essas pessoas, nós vemos que tudo foi se encaixando. Pareciam que as engrenagens estavam se dando tudo certo. Porque perceba qual que foi a distinção, qual que foi a diferença de tempo.
cada pessoa vivendo num contexto. Imagine Moisés lá, vivendo naquele contexto. Era totalmente diferente do contexto do apóstolo João, quando estava agora escrevendo o livro de Apocalipse. Olha qual que é a distinção de tempo, o contexto social, o contexto cultural já tinha se mudado. Mas nós percebemos, analisando toda a Escritura Sagrada, nós percebemos a conexão, nós percebemos a coesão e a coerência de todos esses fatores. Perceba aqui o primeiro ponto, porque a Bíblia ainda continua sendo relevante, porque ela é inerrante e inefável palavra de Deus. E a Bíblia, ela é a única fonte forte, objetiva de toda a revelação de Deus que Ele nos deu a respeito de si mesmo e seu plano para a humanidade. A Bíblia, ela é a única fonte que nós temos, o plano de Deus, o plano de redenção de Deus para com a humanidade. Se você assistiu à oração da manhã, eu falei sobre salvação. E nisso eu falo sobre o que Paulo escreveu em Coríntios. Paulo escreveu na carta de 1 aos Coríntios falando sobre a salvação. Basicamente no capítulo de número 15, que nós refletimos. E aqui nós temos várias coisas que nos demonstram, várias passagens na Bíblia que mostram qual que era o propósito de Deus ao fazer que nós tivéssemos o acesso às Sagradas Escrituras. E aqui nós vemos que a Bíblia ela contém grande quantidade de informações sobre o mundo natural, que foi confirmada por observações e também por pesquisas científicas. Olha, um ponto que mostra a inerrância da Bíblia. Até pesquisas e observações já foram feitas que comprovam a sua veracidade. E aqui algumas passagens que incluem Levítico 17:11, Eclesiastes capítulo 1, versículos 6 e 7, Jó capítulo 36, versículos 27 a 29, Salmo de número 102, versículo 25 ao 27, Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 17, conforme vai se desdobrando aqui a história bíblica do plano redentor de Deus. Muitos personagens diferentes são vividamente descritos. Vários personagens ao longo das narrativas sagradas vão aparecendo. É interessante que cada um desses personagens nos deixam questões marcantes para nossas vidas, reflexões para nós prestarmos atenção, para estarmos atentos. Para que nós entendamos basicamente o que a Bíblia é a simples questão. Imagine que você compra um produto, qualquer produto que seja, não precisa especificar, mas que você compra um produto. Tudo que você compra de fábrica deve vir um manual do fabricante, deve vir como utilizar. E quando Deus ele cria o ser humano, ele também vai e cria um manual do fabricante. O manual do fabricante é a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos nela, nós aprendemos como nós devemos nos portar, como devemos nos guiar, como devemos trilhar a nossa vida. É para isso que a Bíblia serve. E também imagine, olhando de uma outra forma, como alguém que vai viajar e não sabe o destino, não sabe como chegar. Pode ser que está usando uma bússola ou um mapa que seja, não importa, mas estar sem o destino, sem rota, é a mesma coisa. A Bíblia ela é a bússola do cristão. A Bíblia ela é o mapa que nos mostra o caminho para chegar à eternidade, o caminho que nos levará para as mansões celestiais, o caminho que vai nos fazer chegar até Deus. Este é o objetivo que a Bíblia tem. Este é o objetivo do plano de redenção de Deus para as nossas vidas. Então aqui nós vemos que muitos personagens vão surgir nas Escrituras Sagradas. E fazendo assim, a Bíblia ela fornece muitas informações sobre o comportamento e tendências humanas. Aqui então nós vemos que Deus ele fornece várias coisas, várias questões para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. E as nossas próprias experiências cotidianas nos mostram que tais informações são mais exatas e descritivas da condição humana do que qualquer livro de psicologia. Não existe nenhum livro que se compare à Bíblia. O campeão mundial de vendas, a Bíblia.
Mas nós vemos que a Bíblia, ela não é só isso. Ela tem toda uma voltura, tudo que a envolve. Se nós analisarmos profundamente, vamos ver qual que é a sua real e verdadeira importância para as nossas vidas. E aqui nós vemos que não existe nenhum livro de psicologia que se compara com a Bíblia. Não existe nenhum livro que nos ajude de tal forma, não existe nada que nos ajude de tal forma como a Bíblia nos dá o auxílio para as nossas vidas. E aqui nós vemos que muitos fatos históricos registrados na Bíblia, eles são confirmados por fontes não bíblicas. É interessante que quando nós estamos na escola, vários fatos que nós encontramos na Bíblia, vamos supor, a história dos hebreus, quando vai mostrar a época dos babilônicos, vai mostrar várias questões. Quando nós estudamos história secular, nós vamos ver tudo se encaixando, tudo está coligado, porque são fatos reais, são fatos históricos que a Bíblia narra. Não é nada, nenhum conto de fadas, nada, mas são coisas reais, coisas que aconteceram e que Deus deixou registrado para o nosso conhecimento, para o nosso proveito, para que nós aprendamos e apliquemos como reflexão para as nossas vidas. E aqui nós vemos que frequentemente a pesquisa histórica ela demonstra um alto grau de concordância entre os relatos bíblicos e não bíblicos a respeito dos mesmos acontecimentos, ou seja, tanto a história secular quanto a Bíblia estão em comum acordo, porque a história os pesquisadores vão vendo e vão concordando que a Bíblia está verdadeiramente correta. E em muitos casos a Bíblia ela tem sido considerada mais correta do que alguns termos históricos. Entretanto, a Bíblia ela não é um livro apenas que conta histórias, nem um texto de psicologia, tampouco um periódico científico. Ela vai muito além de tudo isso. A Bíblia ela é a descrição dada por Deus sobre quem é Ele. Ele mostra quem é a sua pessoa, ele se revela à humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. E nós vemos, como eu já disse, quando eu falei da salvação, que Paulo escreve a Timóteo dizendo que por intermédio de Cristo, nós temos a reconciliação com Deus. Nós vemos aqui o plano de redenção que Deus tinha para a raça humana. O plano de redenção é interessante porque começa em Gênesis capítulo de número 3, nós vemos a primeira profecia acerca da vinda do Messias, depois nós vamos analisar os patriarcas, os profetas, o período da lei, tudo nos demonstra que Jesus um dia chegaria. Quando adentramos no Novo Testamento, a vinda do Messias agora está cumprida e ele veio. João escreve dizendo que ele veio para o que era seu. Ele veio para a morte de cruz, para cumprir o propósito que Deus tinha para conosco. E aqui nós vemos todo o plano de Deus traçado para a raça humana. A Bíblia ela é a descrição dada por Deus a nós sobre quem Ele é, seus desejos e planos para a humanidade. E aqui o componente mais significante dessa relação é a história de nossa separação de Deus pelo pecado e as medidas que Deus tomou para a restauração da união através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, na cruz que Ele morreu por nós. E a nossa necessidade de redenção, ela não muda, nem o desejo de Deus de que com Ele nos reconciliemos. Porque o desejo de Deus, como o apóstolo Paulo diz, é que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Não é à toa que Ele nos deu a Bíblia, as Sagradas Escrituras revelada. Quando eu penso na Bíblia, me vem à mente a frase de Billy Graham, dizendo que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair na segunda-feira, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Perceba como é a Bíblia, como ela é viva, como o escritor aos Hebreus diz, ela é viva e eficaz, porque ela é atual. Imagine, a Bíblia foi escrita há tantos anos. Quantos mil anos já faz que Jesus esteve aqui na Terra,
E as suas palavras ainda continuam surtindo efeito, continuam questões atuais para as nossas vidas. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos dá instruções em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós precisamos de uma ajuda emocional, quando nós precisamos de um conselho conjugal, algo matrimonial, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Quando nós precisamos de algo para que nós saibamos nos controlar em aspectos financeiros, familiares, em todos os aspectos, a Bíblia Sagrada, ela nos instrui, porque é o manual do fabricante, a forma que ele nos deixou para que nós consigamos fazer com que dê certo tudo o que ele planejou para as nossas vidas. E aqui a Bíblia, ela contém uma grande quantidade de informações precisas e relevantes. Perceba que a Bíblia não é uma história qualquer, mas ela possui coisas, questões relevantes para as nossas vidas. E a mensagem mais importante da Bíblia é a redenção. É universalmente e perpetualmente aplicável à humanidade. O ponto primordial, o ponto fundamental para Deus é a redenção. É nós estarmos em comunhão com Ele, é a salvação. E para que isso ocorresse, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós nos reconciliássemos com Ele. E a palavra de Deus, ela nunca ficará ultrapassada, suplantada ou necessitando de melhorias. A palavra de Deus, como eu já disse, ela é tão atual que ela não precisa de modificação alguma, ela não é ultrapassada, ela não precisa de melhorias como um objeto qualquer que sempre tem que ficar melhorando ele, restaurando. Não, a Bíblia, ela é atual, porque é a palavra de Deus. Deus, ele não é um ser ultrapassado, ele é um ser atual. Por isso a Bíblia continua sendo inerrante e inefável palavra de Deus. E ela continua da mesma forma desde quando ela foi escrita. Mudam as culturas, as leis, as gerações vêm e vão, mas a palavra de Deus é tão relevante hoje quanto era quando começou a ser escrita. Quando ela estava lá no seu contexto inserido, ela tinha relevância, mas aqui também nos nossos dias a relevância continua da mesma forma. Da mesma forma, nós podemos abrir a Bíblia Sagrada e sentir Deus falando conosco. É interessante quando nós estamos estudando a Bíblia, porque nós temos algo que em nenhum outro livro nós encontramos. Quando nós estamos lendo a Bíblia, o próprio autor dela, Deus, ele está do nosso lado. E basta só nós pedirmos que ele nos instrua, que ele nos explique o que ele quis dizer, o que ele quis demonstrar para cada um de nós. Nenhum outro livro publicado você vai encontrar isso. Um autor que sempre está do nosso lado, nos instruindo, nos ensinando sobre o que ele quis dizer em determinado ponto, e nos deixou alguma dúvida, alguma ressalva, mas se nós estamos lendo a Bíblia, analisando, estudando, nós temos então o auxílio do próprio Deus. E aqui a palavra, ela é relevante, ela não muda. As culturas passaram, as gerações vêm e vão, mas ela continua da mesma forma, sendo atual e tendo a mesma eficácia desde quando ela foi escrita. E nem todas as escrituras necessariamente elas se aplicam de modo explícito hoje, mas todos contêm verdade que podemos e devemos aplicar em nossas vidas. Deus, ele nos deixa a história do povo de Israel como algo para que nós olhemos, percebamos os erros e não façamos igual. É aquela história, você deve sempre prestar atenção nos erros para que você não tenha que aprender eles na prática. É bem melhor você ler a Bíblia, conhecer, ver os erros de cada personagem que acabou gerando sérias consequências e evitar para que você também não passe por isso. Por isso nós entendemos, nós vemos aqui que a Bíblia, ela é relevante. E aqui eu posso responder a pergunta, a indagação que eu fiz para iniciar esse vídeo. A Bíblia, ela continua sendo relevante nos nossos dias? E aqui nós temos a conclusão, sim, ela é relevante porque ela é a verdadeira palavra de Deus, inerrante, inefável, que nós temos uma aprendizagem
nenhum outro livro dá. Se existisse somente a Bíblia no mundo, nós já estaríamos perfeitos. Porque a palavra de Deus é a única coisa que nos preenche, é a única coisa que tem o verdadeiro alimento que nós precisamos. Não é à toa que a palavra de Deus ela é considerada o alimento da vida do cristão, o alimento que nós necessitamos para sobreviver. E que Deus e Cristo nos abençoe e que essa reflexão possa ser bênção para a sua vida e que possamos crescer dia após dia aprendendo mais da palavra de Deus. Amém.